Lula não tem os votos para a PEC de transição, para explodir o orçamento completamente. Haddad deve ser o ministro da Fazenda e ele já chegou falando de reforma tributária com taxação de grandes fortunas, taxar mais pessoas. Vamos conversar disso tudo. Então, primeiro, o Lula, pelo jeito, não tem os votos para aprovar a PEC do estouro fiscal. E isso aí, tá difícil acompanhar a política e a transição agora, porque tem muito voto, tem muita coisa saindo no jornal que completamente nada a ver, de gente plantando coisa e tudo mais. Por exemplo, falaram, o Pércio Arida vai ter ministério. Aí o próprio Pércio teve que chegar e falar, não, eu não quero. Teve várias coisas assim, então tem que tomar cuidado, mas tem várias coisas que quando você vê o conjunto tá indicando bem claramente. E uma das sinalizações de que o Lula não tem os votos para essa PEC é que o valor tá começando a cair, tem algumas coisas acontecendo, e tem várias coisas saindo em vários lugares diferentes. Sabe, quando uma coisa sai uma notinha em um jornal, você tem que ficar meio... Agora, quando sai ao longo de uma semana em vários diferentes e tudo mais, você olha e fala, tá, isso aqui é mais confiável. Então, pelo jeito, ele não tem os votos para fazer essa PEC e mudar um monte de regras malucas, colocar orçamento de 22 bilhões para investimentos que ele não explicou o que é, valor para Auxílio Brasil, Bolsa Família, etc. E aí você pode ler várias coisas, mas o mais importante é a vitória estratégica do Lula não ter votos para uma PEC. Porque isso era o que eu sempre imaginei que ia acontecer. Faz anos que eu já aceitei que o Lula ia ganhar a eleição mesmo e acabou. A dúvida era se ele ia ter congresso para aprovar PEC ou não. Então a maior vitória estratégica que a gente poderia ter em 2022 é... O Lula sempre ia conseguir comprar uma maioria no congresso. A questão é, ele pode passar PEC. A maior vitória estratégica seria parar isso. Então é uma excelente notícia que ele agora não consiga erguer isso. E algumas pessoas podem falar... mas é que agora ele ainda não é presidente, então ele não tem um governo para vender para comprar os votos. Né? Porque ele pode comprar os votos de quem perdeu, dizendo, se tu não foi reeleito e tudo mais, vai ficar desempregado. Tem um carguinho aqui pra você, me dá o voto agora e também tem o futuro. Já estamos negociando o cargo, já está sendo negociado o ministério, isso e aquilo, então... Na prática ele já tem o governo sim, ele só não tem controle do orçamento, mas isso aí com quem sabe que o Lula paga o que ele negocia... promete lá, depois acerta e tudo mais, a galera sabe disso. Então, é sintomático que ele não tenha os votos agora. Isso quer dizer que os caras entenderam, assim, responsabilidade fiscal e que isso pode trazer consequências para o Brasil? Parte sim, parte pode não estar gostando da negociação ou do valor, ou querer fazer isso, querer fazer aquilo. Mas o ponto é, ele não tem esse comando da Câmara e... A Câmara, ano que vem, vai ser pior. Nós estamos na 57ª legislatura agora. Ano que vem vira a 58ª. E essa oitava agora vai estar muito mais de direita. O PL está muito maior, partidos identificados de direita estão muito maiores, o centrão, a parte comercial. Note, eu não estou falando do centro ideológico, que é a galera que fala, eu vou e ver e decido. Não, eu estou falando da galera à venda, o centro comercial que está ali na OLX listado por algum preço, certo? Isso aí encolheu. E o PT, a esquerda, conseguiu depende de que partido que você conta de esquerda ou não, eles conseguiram 1 a 3 cadeiras a mais do que eles tinham nessa 57ª. Então, vai ser ainda mais difícil para ele negociar os próximos. E a gente nem falou de Senado ainda. O próprio Senado também já está rechaçando essa ideia de Bolsa Família fora do teto por 4 anos. Eles já estão falando, mano, vai ser 2, 1, calmou, segurou. Então... isso é um bom sinal, ok? Isso é um sinal de que o Lula não vai conseguir passar PECs. E várias das coisas necessárias para explodir o orçamento, para fazer, por exemplo, a PEC Argentina. A PEC Argentina é o que está se chamando largamente de revogar a lei de responsabilidade fiscal, revogar a regra de ouro, permitir impressão de dinheiro, etc. Para ele aprovar isso, é PEC. É bem possível que regulação de mídia também tenha que ser PEC. Então... Calma, tem chance esse país aqui, tem chance. Mas daí a gente tem que falar de Haddad, ministro da Fazenda. E aqui jaz, novamente, as pessoas que acreditaram em Lula democrático, responsável, político, centro, transição, que ele vai ser... Não, gente, vai ser Haddad no Ministério da Fazenda mesmo e acabou, tá? Tinha uma galera que achou que ia ser, vai que o Marcos Lisboa, vai que o Pércio Arida, vai que eu não sei o que... Não, cara, aqui já... Essa eleição foi uma vala coletiva de reputações e biografias, né, cara? Puta merda. Meu, teve
Teve gente que acreditou nisso. Ao que tudo indica, inclusive o Haddad foi sexta-feira num evento de banqueiros, de mercado e tudo não sei o quê, e deu a entender que é isso aí que vai acontecer mesmo, porque ele falou, não, agora eu falo pelo Lula e tudo mais, então, pelo jeito, e já tá se configurando bem claramente isso, pelo jeito estão nos últimos testes do nome. E isso aí, caso se confirme, significa o quê? Sucessão. O Lula já tá pensando em quem que vai ser o próximo, e ele já não tem um histórico muito legal de fazer sucessores. Fazer o quê? Então assim, ele já deve estar pensando, pô, quem que vai ser o próximo? Já testamos o Haddad, ele já é conhecido, tal, vamos com ele. Pá, ok, beleza. Agora, isso significa que ele está escolhendo quem vai guiar a economia, baseado em quem será o próximo presidente. Ele já está pensando em eleições lá na frente. Então, novamente, jaz aqui quem achou que ia ser um governo de transição, responsável para entregar um bom Brasil para frente. Sim, teve gente que acreditou nisso, cara, não é possível. Mas é bom, né? Aquela coisa, não adianta, não tem argumento que você possa dar pra quem quer ser enganado, né? Então, tá bom. Os caras já não gostavam do Bolsonaro mesmo, queriam encontrar uma desculpa e encontrar. Bom, passou. Agora vamos ser oposição. Mas mostra que a preocupação aí é essa sucessão. O Haddad vai ser um bom ministro da Fazenda? Não tem como. É impossível por definição e não é nenhuma questão de treinamento. O cara é de esquerda, o cara defende ideias socialistas mesmo. Eles dão uma escondidinha, ele dá uma amaciada ali e tudo mais, mas a raiz dele, a biografia dele, os trabalhos dele são ao redor disso. Não dá pra ver muito reformas vindo por aí. O que nos leva ao terceiro assunto, que ele já chegou falando nessa sexta-feira, que ele foi numa reunião lá com o mercado. Aliás, foi muito legal que pegaram uma foto dele do lado do Esteves do BTG, né? E voltaram aquela frase do Ciro, né? Pô, alguém está sendo enganado, né? Meirelles, na mesma campanha que Lula, alguém está sendo enganado. Então você tem Esteves e Lula e Haddad na mesma mesa. Alguém está sendo enganado. Ou é o Haddad, que eu duvido, ou é o Esteves, ou é você. Mas alguém vai sair perdendo nessa história aí, cara. Não é possível, né? Mas ele já chegou falando, vamos focar uma reforma tributária e tudo mais. Notem, não levem isso 100% a sério, isso é uma coisa que ele falou, uma narrativa que tá saindo, mas isso não tá 100% confirmado ainda. É um saco comentar essas coisas, porque não tá confirmado, que pode não ser e tudo mais. Eu prefiro comentar quando eu já tenho o projeto na mesa. Mas aqui a gente tem um indicativo claro o suficiente para ter uma conversa. Ele falou, vamos focar numa reforma tributária. E ele deu a entender que vai ser o quê? Vamos tentar reduzir nos impostos de consumo e pesar no imposto de renda e impostos de patrimônio, que ele está basicamente usando a palavra código para impostos em grandes fortunas, impostos em patrimônio, etc. O que dá para entender disso a essa altura? Não dá para saber exatamente o que vai ser essa reforma, e ela tem um problema muito grande ali, que é o seguinte, quando você taxa as pessoas mais ricas do Brasil, elas conseguem muito facilmente se evadir. Então, você tem que taxar ainda mais. O que significa que mais delas vão se evadir, você tem um ciclo explosivo aí. Porque a real eu não gosto disso, eu não defendo isso, eu não acho isso bom. Mas a realidade de Brasil é que impostos pegam mais em consumo e nas pessoas mais pobres porque elas não conseguem se evadir desses impostos. Pessoas ricas pagam menos imposto no Brasil. Quem tem empresa consegue receber tudo por lucros e dividendos, nunca paga imposto de renda. Na prática consegue, né? Faz um prolabore bestinha lá. Você consegue fazer um monte de empresas que na verdade são uma pessoa sendo contratada e você burla a CLT? Sim. E tudo isso é belo e moral. Você está evitando pagar o Estado, você está mantendo a sua liberdade. Sim. Cara, isso existe porque se você de fato taxasse toda essa galera seriamente pra caramba, eles iam falar, mano, agora não vale mais a pena. E iam focar ainda mais em ir embora do Brasil. Claro, já tem muita gente que vai embora. Já tem gente que quer, e não é só gente rica, muita gente simples também tá conseguindo dar um jeito. Mas você ia aumentar esse incentivo ainda mais. A realidade é que o equilíbrio de impostos que funcionou no Brasil para pagar a conta como tá agora é esse. Você taxa os pobres porque eles não têm o que fazer. Então toda vez que você fala assim, vamos mexer nisso, você está mexendo num negócio que vai explodir a tua arrecadação e gerar vários outros problemas lá na frente. Então, ele vai conseguir fazer isso? Tá, digamos, vamos fazer uma conta aqui. Quanto que seria? Digamos, vamos tirar 150 bilhões de reais de impostos de consumo e jogar isso para impostos em grandes fortunas e imposto de renda. Vamos caçar quem está pejotizado e fazer os caras irem para CLT, pagar previdência, etc, etc. Então você está dizendo que você vai tentar tirar dessas pessoas 150 bilhões de reais a mais por ano. Sendo que você está falando de
Assim, se você ganha mais do que R$3.500, você está no top 10% de recebimentos no Brasil. Então, assim, você está falando de um número muito pequeno de pessoas. Você tacar 150 bilha a mais em 10 milhões de pessoas, menos provavelmente, muito menos, digamos 5 milhões. A realidade é que, sei lá, tô chutando aqui um pouco, mas metade deles pode ir embora. De alguma forma, cidadania por descendência, abrir uma empresa no exterior, dar um jeito. Eu conheço gente formada em direito que tinha trabalho de delegado, polícia aqui, não sei o que tá empurrando carrinho no aeroporto no Canadá e ganhando mais dinheiro assim. Então, sabe? E eu digo isso porque eu trabalho com isso. Eu tenho uma empresa, se chama SET, que te ajuda a sair do Brasil. Se você quiser sair do Brasil para ir para países onde você paga menos imposto e vive mais livremente, spoiler, Canadá não tá na lista, liga pra gente, contata a gente, você pode ver o nosso site, tem artigos lá, tem e-books, tem tudo mais. O que a gente faz na nossa consultoria é ver toda a tua vida, da onde que você ganha dinheiro, o que você faz, etc. E ver para onde que você pode ir, te dar alternativas, combinações de países, etc. Então, a gente sabe que essa é a realidade, eu trabalho com isso. Inclusive a demanda subiu pra caramba, agora tá muito passeio vender agora. Essa é a realidade que vai acontecer. Então, assim, se eles quiserem tirar 150 bi de consumo para colocar em quem ganha mais, eles conseguem? Não. Então vai ter que tacar muito mais lá em cima, o que joga... O outro problema é o seguinte, impostos de consumo são, via de regra, estadual. ICMS. Mas tem algumas coisas que incidem, IPI, PIS, COFINS, blá blá blá, tá. Tem. Para fazer essa reforma, então, nesse nível, você teria que basicamente zerar todos eles. Mas é basicamente isso que você precisaria fazer. Você precisaria matar a maior parte deles. Só que esses impostos são indiretamente na cadeia, né? Por exemplo, o IPI é indiretamente na cadeia em vários pontos. E aí você vai começar a bater no choro de várias empresas. A Zona Franca de Manaus vai aparecer chorando baldes lá em Brasília, porque o IPI... Você vai ter boa parte da indústria reclamando de algumas coisas, porque daí caiu aqui, mas subiu ali, mas daí pra mim fica ruim. Eu sei que pro outro fica bom, mas pra mim fica ruim e tudo mais. Você vai ter que vencer todo esse lobby aí. E isso é bem problemático. Você também poderia fazer alguma reforma ao redor de simplificação burocrática também, que puramente abaixaria custo. Tipo, vamos simplificar e daí vocês têm que ter menos advogados e contadores simplesmente para declarar essas porcaria aqui. Será que a Receita vai ser a favor disso? Não sei. Porque a Receita vai gostar de ter litígio, né? Especialmente o pessoal de advocacia que participa dos litígios e ganha com isso. Será que eles vão ser a favor de simplificar? Se você não for mexer nesses impostos federais que na prática afetam o consumo, aí você teria que mexer em ICMS. Não tem o que fazer. Tá, mas aí você vai mexer na arrecadação dos estados. Então todos os estados vão aparecer chorando lá em Brasília. Porque na prática você está reduzindo a arrecadação dos estados e eles vão exigir alguma medida compensatória. Tá, você vai cortar meu ICMS aqui e tudo mais, mas daí a federação me repassa. Os repasses estaduais e municipais sobem, alguma coisa assim para compensar. Aí boa sorte também, porque você tem um monte de governos que são contrários ao governo do PT agora, né? Especialmente eixo sul-sudeste, basicamente todo mundo exceto o Espírito Santo. Então, o Rio de Janeiro, o Cláudio Castro é só um bandido comum, então ele vai negociar o que for melhor pra ele. Mas vocês pegaram o espírito, tipo, vários estados vão... O PT tem o quê? 3 ou 4 governadores, alguma coisa assim. Eles não vão ter muito apoio ali. Depois você tem os fisiológicos, que vai ser uma negociação pesada. A reforma tributária é sempre negociações extremamente complexas, por isso que é tão raro acontecer. E isso aí tem um outro problema, que é o seguinte... Se você... Que não é um problema pro PT, mas é um problema pra nós, especialmente quem defende liberdade, certo? Eu digo nosso povo, mas especialmente quem defende liberdade. Se você reduz o peso da arrecadação dos estados, você reduz a capacidade deles de competirem. Vamos jogar isso pro extremo. Imagina que a arrecadação federal é zero. O governo federal simplesmente não cobra nenhum imposto. Ele vive de repasse estadual. Então eu tô invertendo o jeito que é agora. Digamos que todos os impostos são cobrados em nível municipal e estadual, e a federação vive puramente de repasses entre os estados. Então os estados dominam completamente a tributação do Brasil. Quer dizer, completamente não, vai ter os municípios, mas tá, você entendeu? O ponto é, a capacidade deles então de competir um com o outro em reduzir impostos, ou em dar melhores condições, ou alguma coisa assim, é muito maior. Então você vai ter uma competição maior entre os estados e a arrecadação tende a cair. Isso é bom para as pessoas, isso é bom para quem paga imposto, é bom para a competição no geral, certo? Agora, jogando mais para o outro extremo, que é o que pode acontecer aqui. Se você reduz os ICMS da vida e sobe em imposto de renda que é federal. Bom, então os estados arrecadam menos, a federação arrecada mais, então a capacidade de um estado competir com o outro
em simplificação tributária, em taxas, alguma coisa assim, ou o incentivo para eles serem fiscalmente responsáveis e não abrirem rombos, etc., porque depois você vai ter que subir imposto para compensar isso e explodir a indústria do teu estado, reduz. Isso é ruim. Um exemplo disso é, por exemplo, o Espírito Santo. O Espírito Santo fez uma puta reforma, foi muito comedido, né, nesses anos de crise da Dilma pra cá, e isso foi pesado porque, cara, você vai ter que resolver essas contas aí, não tem quem banque. Agora, se a federação banca boa parte do orçamento ou cada vez mais, por que não torrar? Você sabe, pois eu vou ter que subir para consertar depois. Não tanto, né? A federação paga e tudo mais, e os outros vão fazer isso também, por que eu faria? Sabe, isso foi um dos argumentos também contra um IVA federal de um valor só. Porque, por exemplo, que isso aí pode acontecer também, essa discussão. E eu lembro que isso, o dono da Apex puxou esse argumento, e daí eu saquei ele, eu não tinha percebido isso até agora. Isso já faz uns 3, 4 anos, tá? Foi o seguinte, se você coloca um IVA federal, um ICMS planificado, né, estadual, todos eles cobram a mesma alíquota, o que acontece? Você vai ter que nivelar por cima. Você vai ter que nivelar pelos estados que cobram mais. Por quê? Porque eles cobram mais porque eles forem responsáveis, explodiram todas as contas. Então os estados que cobram menos, porque eles foram mais responsáveis ao longo dos anos, vão ser obrigados a subir. Então eles perdem essa competitividade, então isso recompensa os estados irresponsáveis. E também uma punição política, porque tipo, você foi comedido por 10, 20 anos aí, e agora por causa disso, você não ganha nem nada em relação a isso, os outros estados que foram irresponsáveis vão... É idiota. Então, toda vez que você faz esse tipo de discussão de vamos reduzir o consumo e botar lá mais em cima, você começa a entrar nesses conflitos aí. Então, os estados que foram comedidos ou que têm baixos impostos, vão ser contra essa ideia de um negócio nacional, eles vão preferir competir. Enquanto os estados irresponsáveis vão falar, não, só para todo mundo, que fica melhor para mim. Então, Rio de Janeiro vai estar muito a favor de fazer isso. Agora, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná, eles vão estar a fim de fazer isso. São Paulo, que daí vai ganhar competição. Ou mesmo o Zema em Minas Gerais. Pô, a gente acabou de fazer a maior responsabilidade aqui, tentar organizar tudo, agora vocês vão falar que... não, mano. Mas, de novo, isso tudo é bem especulação, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, eu só queria que você entendesse os incentivos que estão em cima de uma ideia de tal reforma assim. Acho que o vídeo ficou meio longo, mas, bom... Eu fiquei um bom tempo aí sem postar vídeos, então o pessoal deve estar com louça pra lavar aí, faxina na casa pra fazer, atrasado, então a gente pode dar uma esticadinha aí que é só pra tirar esse atraso. Semana que vem a gente já volta para 2 vídeos por dia. Por esse vídeo é isso.